Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana e São Joaquim Antônio Carlos. Hoje é dia 27 de outubro, domingo. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, versículos de 46 a 52. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. Jesus não saiu por acaso, aleatoriamente, sem nenhum objetivo. Não. Ele sabia que alguém o esperava, que alguém ansiava por encontrar-se com ele. E ele então vai caminhando ao encontro de alguém que está às margens, que está cego, que não consegue ir até o seu encontro. Quem é este homem que aguarda por Jesus? Quem é este homem que Jesus vai até o seu encontro? É o filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, que estava sentado à beira do caminho. Imaginemos o sofrimento deste homem. Mendigo, vivia comendo o resto de comidas, vivia sem um lar, sujo, sem água para tomar, sofrendo horrores, preconceitos. E ainda mais, para aumentar o seu sofrimento, era também cego. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. O seu sofrimento era enorme. A sua dor era muito grande. E seus sofrimentos é, eram grandes, mas ele ouvia bem. E por ouvir bem, isso foi a causa de sua salvação. Ouviu os passos das pessoas, ouviu boatos e conversas, dizendo que Jesus estava passando por ali. E ele acreditou naquilo que ouviu. Para nós cristãos, dos sentidos que nós temos, o ouvido é um dos mais importantes, pois é graças ao ouvido que a fé entra em nossos corações. A fé começa pelo ouvido. Alguém nos falou de Jesus, nós ouvimos esta palavra, cremos, essa palavra atingiu o nosso coração e mudou o nosso comportamento. Mas, como se não bastasse o sofrimento desse homem, a sua pobreza, a sua cegueira, muitos o repreendiam para que ele se calasse. As pessoas não queriam que ele pedisse socorro, não queriam que ele clamasse por Jesus. Talvez porque era alguém insignificante, que cheirava mal, pobre, mendigo. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tende piedade de mim. Ele não desistiu, apesar de toda, todo o contratempo, de toda a dor e sofrimento. Ele não desistiu de gritar. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te. Jesus te chama. Podemos imaginar que Jesus já havia ouvido o grito dele da primeira vez, porque Jesus conhece os corações e ele foi até ali para encontrar-se com Bartimeu. Mas por que então Jesus não ouviu na primeira vez que ele gritou? Porque Jesus queria ver a sua perseverança, a sua insistência. Jesus queria ver se ele realmente tinha uma fé madura, a ponto de não desistir diante das dificuldades. E quando Jesus viu a sua fé, sua perseverança e sua insistência, disse à multidão: Chamai-o. E eles foram e chamaram o cego. O cego, ao ouvir, jogou o seu manto para trás, ou deu um grande pulo e foi até Jesus. Jogar o manto para trás significa deixar o passado para trás. Não podemos mudar o nosso passado,
por mais que ele nos machuque, ou talvez por mais que ele tenha sido bom, o passado passou. É preciso viver o tempo presente. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguiu Jesus pelo caminho. Agora, a sua vida tem sentido. Ele consegue ver o Cristo Jesus, consegue ser discípulo, segui-lo com alegria. Sejamos também nós capazes de deixarmos o nosso passado para trás, nossa vida de mendigos, de pecadores, e seguirmos o Cristo Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.